Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e o vídeo de hoje vai ser sobre como pintar um cachorro parte 3, pintando a boca. Para começar, eu já separo aqui as cores que eu vou utilizar, que são as cores aproximadas do que eu estou enxergando na minha referência, que é o tom da língua do cachorro. Então eu separei a cor roxa, o vermelho permanente, o azul cerúleo e o magenta. Aqui eu vou adicionando um pouco de água e já fazendo as misturas para elas ficarem prontas e eu não ter que ficar interrompendo a pintura para fazer mais mistura. Então eu já deixo elas aqui prontas. Eu aproveito também para já fazer o teste de diluição e ver se o pigmento tá no tom que eu quero, no valor que eu quero. Então eu já faço um teste separadamente para não correr o risco de iniciar a pintura com valores escuros demais e depois seria muito mais difícil de fazer a correção e de retirar esses pigmentos do papel do que se eu já for construindo camada por camada. Então eu começo distribuindo o pigmento bem diluído em água e colocando ali nas áreas mais claras da língua para começar a composição das camadas e estruturando o formato da língua. Muita gente não sabe, mas aquela tinta branca que vem nos estojos da maioria das marcas de aquarela que a gente compra, ela não tem a capacidade de cobertura de outros pigmentos. O que ela faz, na verdade, é clarear as outras tintas, mas deixando elas mais opacas. Ela não tem a função de apagar ou cobrir outras cores. Ela só vai deixar levemente mais opaca. Então, quando nós queremos preservar uma área de luz dentro da pintura, o ideal é a gente preservar e manter aquela área do papel em branco sem cobrir com nenhum tipo de pigmento. Porque uma vez que a gente passa ali o pincel umedecido e com pigmento, por mais que esteja bem diluído, os pigmentos se fixam entre as fibras do papel. E uma vez que eles se alojam nessas fibras, dificilmente nós conseguimos tirá-los para corrigir ou para clarear a região do papel. Existem algumas técnicas para a gente tentar corrigir. Então, por exemplo, quando pinga ali uma gota de pigmento muito forte em uma área que nós não queríamos, tem duas técnicas mais comuns. Uma é pegar um papel absorvente e colocar rapidamente para ele sugar a água com aquele pigmento junto, mas isso tem dois problemas. Um é que nem sempre ele consegue sugar o pigmento a tempo e deixa geralmente aquela área ali manchada. E o segundo problema é que é o oposto, ele pode sugar demais e tirar inclusive a camada de tinta que estava embaixo. E aí vai ficar ali eternamente uma área branca, uma mancha branca, por mais que você tente passar um outro pigmento por cima, ele vai ficar com uma mancha branca, porque quando a gente aperta um papel contra o papel da aquarela, as fibras elas se amassam. E depois que essas fibras são amassadas, ela não consegue mais receber outros pigmentos e fixar outros pigmentos naquela região. Então, por isso é importante manter a área de luz com branco do papel. Aqui eu já comecei a fazer a pintura dos lábios do cachorro, que é aquela área mais lisinha e que geralmente está sempre úmida, então ela é bem brilhante. Começo a fazer esses detalhes dos lábios e com esse próprio pigmento, com essa mistura que eu faço, eu misturo um pouco de violeta permanente e começo a fazer as áreas de sombra da língua. Aqui, com um pouco de violeta permanente e azul cobalto, eu faço uma mistura e venho fazendo um degradê. E esse degradê suave que vai induzir para o nosso cérebro a projeção em 3D. Qual é a parte que está mais interna, que está dentro do focinho do cachorro, e a parte que está mais externa, pegando luz
que tá mais para fora, né, ali próximo dos dentinhos do cachorro. É interessante fazer as pinceladas no sentido arredondado da língua. Então você vai, e quando a gente olha para a língua de um cachorro ou até para nossa mesmo, a gente vê que ela não é uma superfície plana, ela não é reta, né? Ela tem ali algumas ondulações. Então, para simular essa ondulação, é interessante que a gente faça pinceladas também no sentido da ondulação que nós estamos querendo. Aqui com o azul de cobalto eu começo a fazer a área que é justamente aquela área mais lisinha dos lábios, onde pega mais luz e dá aquele brilho. E o azul, ele tem uma característica importante, é esbranquiçar uma determinada área. Então, quando a gente utiliza o azul, né, pode parecer a princípio que vai ficar muito pigmentado ou que vai ficar com uma saturação excessiva, mas conforme ele vai sendo absorvido para o papel e em contraste com as cores que a gente vai adicionando em volta, ele vai dando um tom acinzentado e até esbranquiçado ali naquela área do desenho. Por isso é interessante utilizar o azul para fazer esse tipo de reflexo. E é uma coisa que a gente trabalha muito no nariz também, no focinho do cachorro e até mesmo nas áreas de pelo, especialmente de cachorro preto. Aqui eu já tenho uma base de cor formada, eu já consegui montar ali uma base, então eu começo a adicionar as camadas para construir um contraste maior. E se vocês perceberem, conforme a gente vai adicionando camadas mais escuras, aquelas áreas que até então a gente estava enxergando bem pigmentadas, elas começam a passar uma sensação de que elas estão muito claras. Então, quando a gente começa a aumentar o contraste dos tons escuros, a gente sente depois uma necessidade de saturar um pouco mais as áreas de pigmento claro. Eu utilizo um pincel fino, né, e eu vou com bastante delicadeza, usando só a pontinha do pincel para fazer os detalhes de contorno dos dentes, ali onde tem o serrilhamento dos lábios na lateral da boca do cachorro. E vou com bastante cautela para não borrar, né? Especialmente na região dos dentes, porque é uma área que precisa ficar ali com um branco preservado. Então, eu vou com bastante cuidado com a pontinha do pincel, deixando a mão bem leve e tento fazer traços bem precisos para evitar algum tipo de borrão nas áreas mais claras. Para fazer a transição das cores sem ficar aquela marca forte, especialmente quando é de uma cor clara para uma cor escura, eu passo ali naquela região o pigmento que eu quero, depois eu limpo o pincel na água limpa, seco ele um pouquinho, deixo ele levemente úmido e vou passando nas extremidades das duas cores para que elas se unam em um degradê suave e não fique aquela marca brusca de pigmento escuro e pigmento claro. Como eu falei, quando a gente coloca as cores escuras, a gente começa a notar que as claras estão claras demais e necessita ali pigmentar um pouco mais essa área. Então eu dou ali um reforço de cor, eu vou botando camadas de reforço para pigmentar e saturar um pouco mais essa região. Com a construção de camadas, eu vou criando os detalhes e é bem importante observar a referência.
Se você estiver fazendo uma pintura que seja para encomenda, é importante que a pintura fique idêntica ao cachorro da referência. Então, é importante você prestar atenção no máximo de detalhes que você puder observar da fotografia. Eu já aproveito então para ir puxando ali um pouquinho da cor do pelo, né? Quando existe aquela transição ali dos lábios do cachorro pro pelo. Então eu já aproveito para colocar, iniciar ali o começo do pelo do cachorro em volta da boca. E continuo na construção dos detalhes dos dentes de trás, né? Que eu não tinha feito ainda. Eu começo a delinear e dar mais nitidez nos dentes de trás. Aqui eu pego então uma tinta guache profissional importada, nesse caso a da Reeves, mas você pode usar qualquer tinta guache que você tiver disponível em casa, desde que seja branca, tá? E aí a gente pega o pincel e molha ali, deixa a tinta bem concentrada e começa a fazer os pontos de luz da região dos lábios do cachorro, justamente para dar aquele efeito de brilho de uma região molhada, úmida e que está mais proeminente. Então você pega ali o pincel com a tinta bem concentrada, vai dando aquelas batidinhas e ressaltando essas regiões de brilho. Essas áreas de brilho ficam geralmente nas extremidades mesmo. E embora não pareça, quando a gente passa ali o pincel com a tinta concentrada branca, a gente nota uma diferença, porque quando a gente clareia uma região, ela se projeta para frente. Então deixa com mais aquele efeito de 3D, deixa com um tom mais realista. Então, gente, esse é o resultado final da boca do nosso cachorrinho fofo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, eu peço que curta, comente, compartilhe, dê aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que nós ainda temos o último vídeo da série Pintando Pelos de Cachorro, tá bom? Um beijo e tchau!